Fala galera, beleza? Veritas na área. A gente vai trabalhar nesta aula, a gente vai estar inaugurando, na verdade, a parte das classes gramaticais. A gente vem trabalhando a morfologia, esses conceitos dentro da morfologia. Nós estudamos as estruturas das palavras, aprendemos que cada palavra ela compõe, composta por certos elementos, tá? Aprendemos que para que elas sejam formadas existe um processo específico, normativo, com regras que a nossa gramática nos passa, nos apresenta. Então a gente entende que não é de qualquer jeito, E agora a gente inaugura a classe gramatical de uma maneira específica, partindo do conceito que nós já falamos, e um conjunto de palavras que vão estar próximas, unidas por conta de um propósito, de uma finalidade, Então, aprendemos o conceito da classe gramatical, aprendemos também um conceito sobre morfologia. Então, toda essa parte inicial ela é de grande importância, porque nos introduz. A gente vai olhar agora a classe gramatical com outro prisma, com outra perspectiva, certo assim? Que muitas vezes o aluno, o candidato que simplesmente banaliza toda essa parte que já discutiu, ele fica atrás, tá? Vai chegar um momento onde vai existir sim essa necessidade e ele fica para trás pela dificuldade de entendimento de alguns aspectos, Sempre ressaltando, a questão dinâmica da nossa língua, certo assim? Bom, galera, e com isso a gente vai trabalhar essa classe gramatical, o substantivo, dentro do campo morfológico, falar das suas características, o seu conceito, tá? Vamos também trabalhar de uma maneira ou de outra. A gente vai estar falando sobre algumas variações dessa classe gramatical que implica dentro do campo semântico, ou seja, do entendimento, da interpretação. E isso é muito importante quando eu tenho que enxergar isso dentro do texto. Essa classe gramatical, assim como nenhuma outra, ela vem de forma isolada. Ela vem unida, com outras classes gramaticais, certo? E eu tenho que ter a consciência disso. E nós já falamos lá na aula sobre a teoria preliminar da língua portuguesa, onde eu faço um resumão sobre as classes gramaticais. Eu vejo ali que o nome mais importante é o substantivo. E várias outras classes gramaticais, vão viver em torno dessa palavra, que vai ser um grande centro dentro do campo sintático, estrutural e vai responder dentro do campo semântico, certo assim? Então, a gente vai falar do campo morfológico, aspectos semânticos e também vai falar do papel do substantivo enquanto elemento sintático, enquanto classe gramatical e principalmente o que as bancas nos cobram, tá certo? Então a gente vai trabalhar todas as classes gramaticais nessa linha de pensamento, fazendo conexão, entre esses aspectos, tirando as principais dúvidas e com isso está bem preparado para a parte sintática. E aí, quando eu for ver esse texto, quando eu for compreender e interpretar esse texto, eu vou ter uma maior facilidade, certo assim? Então, a primeira coisa eu tenho que entender sobre o substantivo é o seu conceito, Substantivo, palavra que nomeia todos os seres. Palavra que nomeia todos os seres. Vejam o quão isso é importante. Essa classe gramatical, ela nomeia tudo que você conhece. Os seus pensamentos, os seus objetos, o nome dos lugares, o seu nome, o nome da sua rua. Tudo que é nomeado é essa classe gramatical que tem essa função.
tá? O substantivo. Então perceba o poder dessa classe gramatical. Então, e vai estar sempre presente no texto e vai estar sempre presente na sua fala, tá? Sempre presente na sua fala. Certo assim? Então, substantivo, palavra que nomeia todos os seres. Bom, partindo disso, a gente começa a falar da sua classificação. O substantivo, ele tem uma riqueza impressionante, tá? E a sua classificação aí vai nos mostrar isso, né? Esses aspectos onde que o substantivo nos apresenta. Vamos lá. Primeira classificação aqui. Substantivo considerado comum. Quando um substantivo é considerado substantivo comum? Comum a um grupo de seres de uma mesma espécie. Lembrando que é a palavra que nomeia o ser. Então vai ser comum a um grupo de seres. Por exemplo, cadeira, professor, aluno. São alguns exemplos de substantivos comuns. Cadeira, independente, tá, do seu design ali, da sua apresentação, da sua cor, do material utilizado, vai ser uma cadeira. Então é comum o nome, cadeira. Certo? Professor, independente da área que atue, do que ele vai ministrar enquanto conteúdo, ele é chamado de professor. É comum a um grupo, tá? Esse grupo aqui de seres. Se você chega, por exemplo, a uma sala de professores, dos professores, e aí você simplesmente fala, professor, todos vão olhar automaticamente, porque todos ali são professores. Mesmo as professoras. Você vai utilizar um termo masculino aí, mas que vai atingir a todos. Então, todo mundo vai olhar, todo mundo vai dar atenção. Tá? Então, aí você teria que usar um termo mais específico. Aluno, a mesma coisa. Aluno é aluno em qualquer lugar. Seja aqui no Brasil ou qualquer outro país. Aluno, tá? Em qualquer cidade, enfim. Aluno é aluno. Então, é um substantivo que é comum a um grupo. Certo? Eu tenho o próprio. O substantivo próprio, ele já começa a particularizar. Ele vai particularizar quem? O ser. Certo? Pode ser um nome, João. O nome de uma cidade, de um país, Brasil. Tá? O nome do seu pet, o nome do seu animal de estimação. Então, o nome da sua rua. Toda vez que eu particularizo esse ser, por exemplo, professor Hugo Veritas. Hugo Veritas é o professor. Eu particularizei o ser. Tá? Quando eu particularizo, ele passa a ser o quê? Próprio. Tá certo assim? Comum, quando é comum a um grupo de seres. Próprio quando eu particularizo. Eu tenho um substantivo concreto. Atenção, vou colocar um paralelo a outro, tá? Concreto e o outro aqui que gera bastante dúvida, tá? É o abstrato. Isso aqui, vira e mexe, tem uma banca que ainda faz uma brincadeira. Dentro desses dois pontos aqui na classificação. Por quê? Muitos de nós aprendemos isso de uma maneira equivocada, tá? Quando o substantivo é concreto e quando ele é abstrato. Então vamos começar aí a transmutar esse conceito que a gente aprendeu desde o início, lá no fundamental, tá? Que a tia passou pra gente. A gente aprende que o concreto é tudo aquilo que eu posso tocar, que eu posso ver, né? Eu posso sentir. Sim, isso está correto. Mas vai além. O concreto é tudo aquilo também que eu posso imaginar de maneira independente. E não precisa de outra coisa pré-existente. Vamos lá. Lá com a tia, lá atrás, você aprendeu
que saci, bruxa, são substantivos abstratos. Por quê? Porque não existem. Não foi isso que você aprendeu lá, esse conceito? Bom, é um conceito que está um pouco deturpado, que ele está errado. O saci e a bruxa não são abstratos, são concretos. E eu vou dizer por quê. Por que são concretos? Porque eu consigo imaginar de maneira independente, sem algo pré-existir para que isso aconteça. Se eu for descrever aqui um saci, pele negra, uma só perna, cachimbo, touquinha vermelha, não é assim? É igual ao seu? Perceba, eu não precisei de nada para pré-existir, tá? Para que exista uma relação de dependência. Então é o que? Concreto. Então eu posso colocar, tá? Bola, bruxa, saci, caneta. São substantivos concretos. Eu posso tocar, eu posso ver, eu posso sentir e posso também fazer eu imaginar sem algo já pré-existente, tá? De forma independente, como o caso da bruxa e o caso do saci, tá? Eu posso escrever e naturalmente será bem parecido com o de vocês, assim como fada, certo assim? Agora vamos para o abstrato, porque a gente fecha essa ideia. O abstrato. Eu disse que o concreto, além de ser tudo aquilo que eu posso ver, tocar, é aquilo que eu posso imaginar ser uma relação independente. Não foi? E o abstrato? Tudo que emana dependência. Sentimentos, por exemplo, amor, raiva, ódio. Tudo isso depende de algo. Eu amo a partir de alguma coisa. Eu posso amar o meu filho, eu posso amar a minha vida. Então perceba, eu dependo de algo já pré-existente. Assim como a raiva, assim como o ódio, assim como a tristeza. Certo? Então envolveu sentimentos. Eu vou botar aqui, tá? Amor, raiva, mas vou colocar aqui uma observação. Todos os sentimentos. Tá certo? E, por exemplo, outro aspecto que eu posso colocar aqui como abstrato, substantivos que vão passar a ideia de ação, tá? Que surgem a partir de um verbo. Por exemplo, eu tenho o verbo beber, certo? Um efeito disso aí. Bebedeira. A bebedeira é uma ação, né, que surge a partir do ato de beber. Tá? Isso é abstrato porque cada um vai reagir de uma maneira diferente. Tá? Isso aqui acaba entrando como abstrato. Então, atentem-se, tá, a isso, porque as bancas brincam muito com esses dois aspectos aqui, tá? Tanto com o concreto como o abstrato. Tenha certeza que caindo algo relacionado à classificação, esses dois aqui, tá, serão os explorados, sobretudo o abstrato. Ele que vai aparecer aí para tentar gerar uma confusão, certo? Ali dentro do texto. E eu tenho que estar bastante atento porque isso vai ser retirado lá desse fragmento textual, certo? Dentro de, por exemplo, ele pode pegar isso, essa questão abstrata, que dentro de um texto que trabalha muito o aspecto literal, o aspecto subjetivo, como uma letra de uma música, um poema, certo? Então, isso é interessante. Beleza? Dando continuidade, né? Ainda dentro da classificação, eu tenho outros aspectos aqui a trabalhar. Vamos lá. Existem aí os substantivos também
coletivos. Coletivos. Uma palavra que vai representar a multiplicidade, tá, dos seres. Multiplicidade dos seres. Não é a palavra que vai estar no plural. A palavra sempre vai estar no singular, mas sempre vai representar para a gente a multiplicidade de um ser. Eu posso pegar aqui vários, né? Tem uns clássicos já, né? Cardume de peixes, né? Eu tenho banca de examinadores, tá certo? Aí eu tenho uma banca FGV, eu tenho uma banca CESP. E atenção, se cai algo relacionado à classificação dos substantivos dentro dos coletivos, galera, busquem uma gramática, dê uma olhadinha na net e busque sempre o coletivo que a gente não usa no nosso cotidiano. É esse que vai cair, cara. Não vai cair enxame de abelhas, não, tá? Isso aí já foi o tempo. Não vai cair, não vai cair. Não posso iludir quanto a isso. Procure sim buscar sempre coletivos que no nosso dia a dia a gente não costuma ver, certo assim? Próxima classificação. Eu tenho o substantivo primitivo. Primitivo, a palavra que dá origem e vem primeiro. A gente viu isso lá, tá? Dentro das aulas das estruturas, dos processos de formação de palavras. Primitivo vem primeiro. A palavra, mais uma vez aqui, cadeira, tá? Eu tenho o derivado. Derivado, ó, só passa a existir depois da palavra o quê? Primitiva. Cadeira, cadeirante. Carro, carroça, certo? São palavras, os derivados, e sempre vão surgir, tá, de algo já existente. Já existe, um termo que já existe, certo? Aluno, alunado, certo assim? Sempre esses termos, a partir de algo já existente. Continuando, eu tenho os substantivos. Já falamos do primitivo, derivado, né? Agora, simples, tá? E o composto. Simples e o composto. Galera, aí entra mais uma vez aquela ideia que nós vimos já na aula sobre as estruturas, tá? Radical. A base da palavra. Um radical, um só núcleo, simples. 2 ou mais, composta. Certo? Um radical, palavra simples. 2 ou mais radicais, palavra composta. Certo assim? A palavra casa. A palavra passatempo. A palavra casa, galera, tem um só radical, uma só base, certo? Que é essa aqui, ó. Casa. A palavra passatempo, eu tenho 2 radicais aqui. Eu tenho o radical passa e tem o radical tempo, ou seja, 2 núcleos, 2 radicais que se unem aí formando uma nova palavra, certo? Simples, palavra composta, certo assim? Então, saindo aí da classificação, outra coisa que a gente tem que ter em mente que é muito importante, é saber que o substantivo é variável, ou seja, muda, transforma-se, flexiona, ele varia em quais aspectos, tá?
palavra que sofre, né, flexão, tá? Flexão, galera, é o mesmo que variação em gênero, número e grau. Palavra que sofre variação em gênero, número e grau. E quando eu pensar variação de gênero, masculino e feminino. Quando eu pensar em número, singular e plural. Quando eu pensar em grau, eu vou ter o grau normal da palavra, que é o que ela apresenta, né? Ela surge. Eu tenho um grau aumentativo e o grau diminutivo. Galera, é interessante guardar isso aqui, tá? Porque a gente acha simples, tal, singelo demais, mas isso aqui, para o substantivo, e lá no texto, já começa, pode começar a surgir uma cobrança semântica. A partir de uma mudança de gênero, a partir de uma mudança de número, e assim como no grau também. Nessas flexões aqui. Isso pode impactar no campo semântico, dentro do texto. Tá? E existem alguns autores, por exemplo, que se utiliza disso como marca registrada. Então, eu tenho que ter isso aqui, guardado aqui já. E ter bastante atenção, tá? Bastante perícia, vamos dizer assim, na leitura desse texto. Certo? Então, eu tenho que ter isso bastante guardado. Tá certo? Então, substantivo, palavra variável, ou seja, flexiona-se em gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, grau, aumentativo ou grau diminutivo. A gente vai começar hoje, agora nesta aula, a trabalhar a variação de gênero. Certo, galera? A gente vai começar agora a trabalhar esta variação em específico. Certo? Vamos lá. Existe aí, tá, galera? Quanto ao gênero, mudanças bastante importantes. Existem substantivos que são biformes, tá? Quando você pensar em substantivo biforme, são substantivos que têm o quê? Duas formas. Duas formas. Para quê? Uma para o masculino e outra para o feminino. Simples assim, tá? Uma forma para o masculino, outra para o feminino. Exemplos: homem, mulher, cavalo, égua. São palavras, que tem aqui um termo específico para cada sexo. Certo assim? Então, toda vez que você perceber que existe, né, um termozinho para cada gênero, você vai saber reconhecer que aí é um substantivo biforme. Certo assim? Existem termos, né, que ficam mais comuns, homem, mulher, cavalo, égua, mas existem outros que geram bastante dúvida, né? Por exemplo, e são bem diferentes, tá? São bem distintos, né? Cavaleiro, dama, né? São termos bem... Cavaleiro, dama não. Cavaleiro, amazona. Desculpa, tá? Amazona.
Tá? Desculpe aí. Seria cavalheiro, dama. Certo? Existe bastante dúvida também. Cavalheiro, dama. São termos aí, tá, que a gente chama de biformes. E que muitas vezes nos leva a uma confusão. Tá certo assim? Então, isso que eu tenho que entender enquanto substantivo biforme. Tá? Outra coisa que também é interessante, também está falando aqui, ainda dentro dos substantivos biformes, falando dentro do aspecto de mudança de gênero, né? Como é que eu faço isso dentro do substantivo? Muitas vezes eu tenho a palavra menino, tá? O que seria o oposto, né? Menina. Eu faço a troca, né? Mudando só um termo, só desse início, só o finalzinho da palavra. Menino, menina. Troquei apenas o A, tá? Posso escrever também. Escrivão, escrivã. Perceba, substitui o ão pelo an, tá? Então fiquem bem atentos a isso, tá? O que é biforme, duas formas, uma para cada gênero, homem e mulher, exemplo, e também a esse aspecto dentro dessa mudança a partir da desinência. Menino, menina, escrivão, escrivã, tá certo? Fiquem bastante atentos a isso lá na prova, certo? Já caíram questões e caem questões cobrando esse aspecto quanto ao gênero, essa flexão do gênero, certo assim? Dando continuidade, galera, depois disso aqui, uma outra observação ainda dentro dos biformes, tá? É pensar o seguinte, ó, que existem termos e não necessariamente eles têm um sexo propriamente dito, né? O termo masculino ou feminino, mas existe uma convenção social para a utilização dos termos. Por exemplo, a palavra garagem. Eu utilizo o artigo a, tá? Tema aí da nossa próxima aula, que está muito ligado, que vai girar em torno aí do substantivo, tá? Concordando em gênero e número, certo? Perceba, ó, quando eu utilizo o artigo a, eu estou enfatizando, estou colocando semanticamente aqui que esse termo é o quê? Feminino, tá? Ele passa a ser um termo feminino. Assim como a palavra, eu vou utilizar aqui o o. Esse artigo aqui vai me dar a ideia de palavra masculina, certo assim? Então perceba, ó, não são palavras que de fato pertencem a um sexo, né, a um gênero, mas que convencionalmente, tá, eu utilizo dessa maneira. Tá? É interessante que eu tenha isso guardado, certo? Depois dos biformes, aqui dentro do seu gênero, eu tenho os substantivos uniformes. Galera, esses aqui vocês têm que guardar, tá? Bastante. Uniformes. Muito cobrado, tá? Pelas bancas aí, quanto à cobrança referente ao gênero. Existem 3 tipos. Epicenos, sobrecomuns e o famoso comum de 2 gêneros. Galera, vamos a um macetezinho aqui. Quando eu utilizo, ó,
uniforme, vou botar aqui, uma forma para o masculino e para o feminino. Existem situações dentro da língua portuguesa que um termo só vai funcionar para ambos os gêneros, certo? E eu tenho que ter isso em mente, ter isso guardado, tá? Quando eu vou utilizar o substantivo uniforme, epiceno, para animais, tá? Como assim? Você falou cavalo, égua, boi, vaca. Qual animal seria aqui? Exemplo, girafa. O nome deste animal, não existe um outro termo específico, tá? Quanto ao gênero. Por exemplo, girafa, alguém pode dizer, porque é fêmea. E macho seria girafo? Não, não existe. Você nunca ouviu isso. Assim como jacaré, tá certo? Em outro exemplo, cobra, tá certo? Como é que eu vou saber, Hugo? Eu vou utilizar esses dois termos aqui, ó, macho ou fêmea, certo? Para designar o sexo deste animal, macho ou fêmea. Então, toda vez que eu tiver um animal, tá, que não se enquadre, ou seja, não tenha um termo específico para cada gênero, eu vou identificar que é um substantivo uniforme epiceno, como o caso aqui da girafa, certo? Sobrecomuns. Galera, o macete é, exemplo, a palavra criança. Criança admite apenas um artigo. Eu posso falar o criança acidentou-se? Não. Eu posso falar com a criança. A criança. Sobrecomum, apenas um termo modificador, apenas um artigo. Outro exemplo, a vítima, tá certo? Certo assim? Só admite um artigo. Comum de dois. Exemplo, dentista. Eu posso falar o dentista, a dentista. Sobrecomum, aceitou um, sobrecomum. Aceitou dois, comum de dois. Aceitou ambos os artigos, olha, o ou a, certo assim? Esse é o macete que eu preciso para identificar essa galera aqui quanto aos substantivos uniformes, essa questão desse gênero, tá certo assim? Que é muito cobrado, cara, então dê bastante atenção a isso, tá? Outra coisa que tu pode deixar de falar, ainda quanto ao gênero, e aqui já entra mais uma vez dentro do aspecto semântico, como eu falei, que muitas vezes é cobrado. Por exemplo, eu tenho os seguintes vocábulos, ó. Capital. Eu tenho aqui cabeça, certo? E tenho os seguintes artigos, ó. Eu, me utilizando disso aqui no texto, eu posso expressar alguns sentidos em específico, certo? Por exemplo, a capital, um centro de uma grande cidade, tá certo? Centro da cidade, tá certo assim? Capital, centro. A principal. O capital, eu estou me referindo agora a dinheiro. Perceba, ó. Mudei apenas o artigo que acompanha o substantivo e mudei completamente o aspecto semântico. O capital, dinheiro, riqueza, coisas materiais. A capital, cidade, centro, principal, tá certo? O cabeça, líder, tá? Quem está no comando, quem está liderando. A cabeça, parte do corpo. Certo, galera? Percebeu essas nuances, essas mudanças semânticas aqui com um artigo que acompanha sempre o substantivo?
Perceberam? Então isso está presente dentro dos nossos conhecimentos e vai nos ajudar muito lá no aspecto semântico do texto que foi apresentado, certo? Então, esta primeira aula sobre o substantivo, nós vimos os conceitos, nós vimos as suas classificações, aprendemos que ela é variável em gênero, número e grau e trabalhamos toda essa variação quanto ao gênero, biforme, uniforme, e percebemos algumas particularidades, tá? Tanto o campo dos biformes como dos uniformes e o campo semântico, essa alteração, tá? Que ocorre dentro, né, dessa mudança de alguns aspectos que acompanham o substantivo, de alguns termos que acompanham o substantivo, certo assim? Então, forte abraço, estuda, guerreiro, foco para a vitória ser alcançada, beleza? Até a próxima aula, valeu!